Olá, Jesus é o nosso maior modelo a seguir e todos nós realmente sabemos disso. Mas se nós não conhecemos como é que Jesus vivia enquanto ele estava aqui na terra entre os homens, então nós não iremos conseguir seguir o exemplo de Jesus. A Bíblia relata sim a vida de Jesus, mas quando nós estamos a ler a Bíblia, há necessidade de, de nós obtermos a revelação do Deus Pai Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus, para que assim nós possamos entender e compreender como é que o nosso Jesus viveu, para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. E quando eu estava a ler o livro de Mateus, para que vocês possam perceber como é que Jesus viveu, eu pude entender que o nosso Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez foi esvaziar-se de si mesmo e dar o total controle da sua vida. A segunda coisa que eu fui perceber é que Jesus submeteu-se totalmente à vontade do Pai. Mesmo que ele tinha uma vontade separada da vontade de Deus, ele não poderia fazer a sua vontade porque ele estava submisso à vontade do Pai. Jesus também se adaptava à realidade das pessoas. Por exemplo, se Jesus fosse a uma casa onde as pessoas comem com a mão, ele comia com a mão. Se Jesus fosse a uma casa onde as pessoas estão a dormir no chão, ele dormia no chão também, porque ele se adaptava à realidade das pessoas. Essa adaptação não é sobre o pecado, porque assim, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, quando você se achega a Deus, é necessário você abrir o teu coração para que Deus possa fazer a mudança que Ele deve fazer, para que assim você possa manifestar os frutos, o fruto do Espírito Santo, e as pessoas olharem para você e glorificarem ao teu Pai que está no céu. Nesse caso, Jesus se adaptava à realidade, como as pessoas realmente viviam. Jesus também, ele não fazia discussões, nem gritava para mostrar que tem autoridade. Ele não precisava disso, porque a autoridade de Jesus vinha de uma vida no secreto. Nós conseguimos perceber, e ao ler a história de Jesus, sempre que Jesus ia pregar, ia fazer algum milagre, ele primeiro ia falar com o Pai. E nós também conseguimos perceber ao ler a história de Jesus que antes mesmo de Jesus for crucificado, Jesus também passou no jardim do Getsemane a orar, a falar com Deus. Então, basicamente, Jesus, a autoridade de Jesus não vinha das gritarias, não vinha de discussões, mas vinha do secreto. E falando de discussões, Jesus também não fazia debates tolos para mostrar que ele sabia mais do que os fariseus, mais do que os discípulos. E hoje em dia nós conseguimos perceber. Eu, por exemplo, quando entro no TikTok, eu vejo alguns pastores que simplesmente debater com as pessoas. Por exemplo, tem aquele jogo que não sei se é jogo, não sei se é o que, mas é mais ou menos, por exemplo, um cristão contra 60 ateus. Eu não percebo por quê. Por que que eu vou lá discutir com ateu se eu não tenho a responsabilidade de convencer ninguém? Eu digo que se nós não sabemos qual é a nossa responsabilidade no ministério, nós iremos querer fazer as coisas que são responsabilidade do Espírito Santo. Então Jesus basicamente ele não fazia isso, não sentava para debater e mostrar que sabe mais do que os outros. O objetivo de Jesus era ganhar almas, era levar almas para o reino dos céus. E o objetivo de Jesus era levar almas para o reino dos céus. O nosso objetivo também não deve ser debater com as pessoas com o objetivo de ganhar discussões, mas deve ser pregar a palavra
para as pessoas, para que nós possamos ganhar almas para o reino dos céus. E outro ponto também que eu pude perceber sobre a vida de Jesus é que ele nunca mudou a sua essência. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, e ele vai continuar sendo o mesmo Deus, mesmo que gerações venham, vão, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Então, se o nosso Deus, o nosso Jesus, esvaziou-se de si mesmo, submeteu-se à vontade do Pai, não discutia, não gritava, e a autoridade dele vinha do secreto. Ele se adaptava à realidade das pessoas, nunca mudou a sua essência. Então ele quer que também nós vivamos assim, dessa forma, com que nós ouçamos a Deus, com que nós vivamos conforme a vontade de Deus. Porque quando você diz, eu amo Jesus, eu amo Deus, Deus não quer que você abra a tua boca simplesmente e diga, Deus, eu te amo. Ele quer que você mostre o teu amor na prática. É isso que realmente Deus quer. Então, se verdadeiramente você quer ser um bom seguidor de Jesus, você precisa seguir esses passos de Cristo. Sabe, viver uma vida de obediência. Jesus era muito obediente a Deus. Então, nós também devemos ser obedientes ao nosso Pai que está no céu, porque é esse o exemplo que o nosso Jesus nos deixou. Então, espero ter ajudado vocês a perceber como é que realmente era a vida de Jesus. Claro que não é 100% de como realmente ele viveu, mas aquilo que eu pude aprender, aquilo que eu pude perceber é que eu pude compartilhar verdadeiramente com vocês. Então espero que vocês tenham realmente entendido sobre como era a vida de Jesus e seguir esses passos da vida de Jesus. E se não entenderam alguns passos, eu oro para que o Espírito Santo acrescente aquilo que eu não consegui falar aqui. Até a próxima. Amém.